gente da mecânica módulo 8. A gente vai falar o que é essa demarcação da ciência. Então, ela é a distinção entre o que é e o que não é ciência. E nela é propõe estabelecer quais são as características que distinguem o conhecimento científico das outras formas que não são científicas de conhecimento. Uma das influências foi na Grécia Antiga, onde os filósofos afirmavam que existiam conhecimentos que não dependiam do sujeito. Para a gente entender isso, tem um exemplo sobre a matemática, que as afirmações de que 2 mais 3 é igual a 5 sempre vai ser esse valor independente do sujeito, ou da pessoa dizer que são verdadeiras ou não. E se ele disser que não é verdadeira essa questão, ele estaria errado, caso não assuma. Um outro ponto também que os filósofos gregos influenciaram é que ele diz que a ciência é um conhecimento objetivo. Então, por ele ser um conhecimento objetivo, a experiência individual e da religião, eles não podem ser adaptados junto com a ciência. Por exemplo, aqui traz a astrologia. Mesmo que ela possa ser estudada de maneira sistemática, em alguns aspectos ser objetiva, elas dependem de forças sobrenaturais, então ela não pode ser considerada como uma ciência. Então, a disciplina é um conjunto organizado de conhecimentos sobre algum tipo específico de fenômenos. E a disciplina surge e se constitui a partir da delimitação de um objetivo de um estudo. E as características da disciplina é um recorte que elas fazem na realidade. E precisa também definir uma metodologia específica para a produção ou obtenção de conhecimentos. Falar mais ou menos como que tu pode saber se um objeto de estudo é ou não é ciência. Para nós podermos definir isso, nós temos 3 tópicos no caso. O primeiro é a visão positivista. O que é isso? Ele define a melhor forma de conhecimento, por se apoiar na experimentação e rejeitar toda entidade abstrata que não seja empiricamente testável. O que é isso? Então, se eu tenho um objeto de estudo, para ele ser ciência, para ter a visão positivista, ele precisa ter como testar. Eu tenho que ter uma forma de provar que esse objeto de estudo é verídico, no caso. O segundo tópico é a coerência lógica, que são as teorias científicas. Elas não podem conter contradições nem ambiguidades, precisam ser formuladas usando uma linguagem precisa. Então, tem que ter uma coerência lógica. O que você está levando para estudo tem que ser algo lógico. Então, você não pode afirmar que um objeto é azul se ele é branco. É mais ou menos dessa forma. E o terceiro tópico é o conteúdo empírico verificável, que é a ligação direta entre teoria e realidade objetiva. Uma teoria é verificável quando estabelece relações observáveis que podem ser testadas pela comunidade científica. Então, nesse objeto de estudo, eu levo em conta, eu vou descrever, o que tem dentro desse objeto de estudo, e a comunidade científica, no caso, ela tem que ter como provar isso, toda a teoria, no caso. Então, para saber o que é ciência, ela precisa ter os 3 tópicos. Não adianta ter 2 e não ter 1, senão não é ciência ainda. Estatuto epistemológico. O que é isso? É um grau de conhecimento que os objetos de estudos têm, que a comunidade científica classifica, no caso. Então, eles vão estudar esse objeto e os temas poderão ser tratados como legítimos problemas científicos, que no caso é a ciência, como questões filosóficas, ou então eles não são classificados como nenhum dos dois, então são desclassificados dos estudos, no caso. Vamos falar alguns exemplos do que pode ser considerado ciência e o que não é ciência, e vamos explicar o porquê da resposta. Então, Gabriele, a astrologia pode ser considerada uma ciência? Não, porque embora tenha um objetivo de estudo próprio, a influência da exposição dos astros na personalidade humana e também nos eventos históricos, e também permite na formulação dos conceitos precisos, as teorias da astrologia ainda não são plenamente testáveis. Então, muitas vezes elas são refutadas pelos fatos. Muito bem. Então, Gabriele, a teologia pode ser considerada também uma ciência ou não? Depende. Se for teologia, se entender o estudo da divindade, essa disciplina não tem como ser considerada científica por não permitir
e na medida que nem eu nem a vontade divina podem ser submetidas ao teste. E, no entanto, se a teologia a gente entender como estudo das manifestações sociais em relação à divindade, poderíamos considerá-la como uma ciência, que seria um ramo da sociologia ou da antropologia. A filosofia é uma ciência? Ela não é, porque a filosofia, mesmo ela sendo uma reflexão sobre nós, os seres humanos, ela não tem uma explicação da própria realidade. Embora seja objetiva e lógica, as teorias, inclusive, elas não podem ser empiricamente verificadas. E a pedagogia é a ciência também ou não? Sim, porque a pedagogia ela possui um objeto de estudo, as práticas educativas, e ela é claramente delimitada. E também ela permite a formulação de teorias a partir dos conceitos da pedagogia. E ela também é capaz de identificar regularidades testáveis empiricamente. Então, a música ela pode ser considerada uma ciência? A música em si ela não é uma ciência. Por quê? Porque ela é uma forma de expressar, né, que o humano tem para expressar, e não uma teoria explicativa ou descritiva. Mas a musicologia, que é a teoria da música no caso, é uma ciência sim, porque eles possuem um objeto de estudo próprio, né, que no caso é a música, e ela permite a formulação de teorias precisas e abrangentes e estabelece regularidades testáveis empiricamente. Elas podem ser testadas. Então. Cara, aqui foi a demarcação da ciência, que é, no caso, a definição do que é e do que não é ciência, e mostramos os porquê, no caso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, e muito obrigada pela